pecado contra o Espírito Santo. Você já ouviu falar? Sabe o que é e como que ele é cometido? Na última lição dessa temporada, nós vamos conhecer a história de uma rebelião que parece roteiro de filme. Os israelitas caíram direitinho nessa armadilha e acreditaram que os rebeldes realmente queriam o bem deles. Mas na verdade eles estavam lutando e indo diretamente contra Deus. Eles queriam ser os tais. É o tema da lição dessa semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. A gente quer agradecer você que tem participado com a gente nesse ministério. Essa semana nós passamos de 6.500 inscritos e queremos que você, se ainda não é inscrito, faça aí a sua inscrição, deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e agora vamos ao vídeo. O povo de Israel havia duvidado do poder de Deus de conduzi-los até a terra prometida de Canaã. Eles foram castigados com a sentença de que eles deveriam voltar para o deserto e peregrinar por lá até que uma geração inteira passasse. Eles não tinham mais alternativa, então pararam de reclamar. Mas isso foi só por um pouco de tempo. O espírito de rebelião ainda estava no coração do povo e se manifestou por meio de alguém que tinha muita habilidade e influência: Corá, primo de Moisés. Veja o que diz aqui em Números 16, 1-3. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade, os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Você percebeu qual foi a acusação aqui? Eles estavam dizendo que não havia sido Deus que havia mandado eles voltarem para o deserto, e sim Moisés. Até porque Deus era um Deus que os amava muito, é um Deus de amor que com certeza não castigaria seu povo especial, não é? A questão é que esses não eram homens comuns, eles faziam parte da liderança do povo. Veja aqui quem eles eram e qual era a real raiz desse problema. Corá e seus companheiros que participavam da conspiração estiveram entre aqueles que subiram ao monte com Moisés e viram a glória divina. Mas abrigaram em seu coração uma tentação leve, a princípio até que a sua mente passou a ser controlada por Satanás. De início, falavam em segredo um com os outros sobre seu descontentamento, e depois com os dirigentes de Israel. Por fim, acabaram realmente acreditando que estavam agindo motivados por seu zelo para com Deus. A semente que estava no coração acabou encontrando um solo fértil no descontentamento do povo. Para conquistar a confiança e o apoio da multidão, Corá e seus companheiros começaram a elogiar o povo. Observe que no texto bíblico eles usam a expressão: a comunidade foi consagrada pelo Senhor. Esse era um jeito de dizer que eles eram santos, o povo escolhido de Deus. Quem podia estar errado ali naquela história? É claro que era Moisés e Arão. Eles que não estavam sabendo administrar o povo. Eles que não estavam conseguindo extrair o que eles tinham de melhor. Alimentando esse pensamento, as pessoas começaram a achar que realmente o problema não estava com elas. Concluíram que tinham sido expulsos de Canaã em consequência da má administração de Moisés e de Arão. Se Corá fosse o seu líder e os animasse, estimulando suas boas ações sem ficar apontando seus pecados, eles teriam uma jornada bem melhor. Em vez de ficarem vagueando pelo deserto, teriam seguido para a terra prometida. A reação positiva do povo deixou Corá ainda mais convicto de que ele estava certo. Ele até chegou a afirmar que Deus tinha dado autoridade para ele fazer mudanças no governo antes que fosse tarde demais. O que estava por trás dessa atitude era o ciúme e a inveja. Corá, na verdade, desejava a posição de Moisés e o acusou de ter roubado essa autoridade para si. A princípio, Moisés não percebeu que tudo aquilo que estava acontecendo era uma trama contra ele, mas Deus o alertou e disse o que ele deveria fazer. Na manhã seguinte, aqueles que pretendiam ser sacerdotes deveriam vir cada um com o seu incensário para oferecer incenso no tabernáculo. Deus então mostraria quem de fato tinha sido escolhido. Há um detalhe muito interessante nessa história. Datã e Abirão não tinham sido tão ousados quanto Corá. Moisés então os chamou para conversar, ter uma conversa e saber quais eram as acusações deles. Mas você acha que eles foram?
Que nada! Cheios de arrogância, eles disseram que não iriam. Trataram Moisés como o maior tirano e usurpador de todos, e também o responsabilizaram pela expulsão de Canaã. Assim, não houve outra alternativa. No dia seguinte, os 250 príncipes se apresentaram com seus incensários em um ousado desafio à autoridade de Moisés. Seguindo a orientação divina, veja quais foram as palavras de Moisés para o povo. Afastem-se das tendas destes homens perversos e não toquem em coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa dos pecados deles. O povo obedeceu. Os rebeldes, por sua vez, permaneceram na frente das suas tendas em ousado e incompleto desafio, agora a Deus. Então Moisés falou para que todos ouvissem. Se aqueles homens tivessem uma morte natural, era um sinal de que Deus não o havia escolhido, não o havia enviado. Mas se a terra se abrisse e os engolisse com todos os seus pertences, esse era um sinal claro de que Moisés é quem havia sido escolhido para liderar o povo. E que aqueles homens estavam desprezando a Deus, o Senhor. Sabe o que aconteceu? Mal Moisés terminou de falar e a terra se abriu, como um abismo, e os engoliu. E em seguida, desceu um fogo da nuvem na presença do Senhor e consumiu os 250 príncipes rebeldes. Foi um desespero total no acampamento. O povo ficou com medo e cada um foi para sua tenda, quietinhos ali, mas o coração deles ainda estava rebelde. Tinham sido elogiados por Corá até acreditarem que eram um povo muito bom, injustiçado e maltratado por Moisés. Alimentaram a esperança de que uma nova ordem de coisas estivesse para ser estabelecida, na qual a reprovação seria substituída pelo elogio e a ansiedade e o conflito pela comodidade. Os homens que morreram tinham proferido palavras agradáveis e demonstrado grande interesse e amor por eles, e o povo concluiu que, de alguma forma, Moisés tinha sido a causa da destruição deles. No dia seguinte, os israelitas se propuseram a matar Moisés e Arão, acusando-os de terem destruído os homens santos de Deus. Olha até que ponto eles chegaram. Deus, então, disse que iria destruir seu povo. Moisés novamente interveio. Seguindo a ordem do irmão, Arão rapidamente pegou o seu incensário e começou a interceder pelo povo. A punição divina foi interrompida, mas ainda assim foram mortas 14.700 pessoas. Tudo estava claro agora. O povo não tinha outra alternativa senão aceitar a sentença divina. Mas essa história, infelizmente, é muito atual. Ela revela uma tendência em nossos dias. Infelizmente, há muitas pessoas que preferem ouvir pessoas que falam coisas agradáveis e que justificam seus pecados do que ouvir a insistência da obra do Espírito Santo para que abandonem os seus pecados. O apelo para nós hoje é que não rejeitemos a obra do Espírito Santo. Se nós fizermos isso, estaremos nos desligando de Deus, e o pecado não tem um remédio para curar a si mesmo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Deixar de atender os seus apelos e seguir aquilo que o próprio coração diz. A história dessa semana trouxe lições muito claras. É uma das situações mais dramáticas da Bíblia, e nós separamos 2 textos do Espírito de Profecia que trazem essas lições para os nossos dias. Veja só. Não existem ainda hoje os mesmos males que originaram a ruína de Corá? O orgulho e a ambição estão espalhados por toda parte, abrindo as portas para a inveja e luta pelo poder. As pessoas estão longe de Deus e sendo arrastadas para as fileiras de Satanás sem perceber. Assim como Corá e seus companheiros, muitos pensam, planejam e trabalham tão desesperadamente para se engrandecer e conquistar a simpatia de outros que estão prontos a deturpar a verdade, caluniando e traindo os servos do Senhor. Ao repetirem seus atos de falsidade, acabam acreditando que tudo é verdade. Muito forte, não é? E o outro texto é este. A rejeição da luz obscurece a mente e endurece o coração, tornando mais fácil dar o próximo passo no pecado e rejeitar uma luz ainda mais clara, até que os hábitos errados acabam se firmando. Aquele que prega a palavra de Deus e condena o pecado, muitas vezes é visto com ódio por outras pessoas. Para acalmar a consciência com mentiras, os que alimentam o ciúme, que se sentem ofendidos, semeiam a discórdia na igreja e enfraquecem as mãos daqueles que trabalham para o seu crescimento. Cuidado! Busque sempre a orientação divina e não cometa o pecado da rejeição do Espírito Santo.
E agora, vamos aos abraços desta última temporada, né, Matheus? Começando com os adolescentes da Igreja Central da cidade de Leme, em São Paulo. Para a base Adolescítio, da Igreja do Sítio Cercado da cidade de Curitiba, Paraná. Base Central Teenager, da Igreja do Jardim Irene, da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Para a base Ômega, da cidade de Espigão do Oeste, Rondônia. E para a base Firmes e Fortes, da Igreja de São Cristóvão, da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. E é isso aí! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like, se inscrever caso você ainda não faça parte aqui no canal, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!